Olá, boa noite. A gente está aqui na live do Esquerda Online sobre coronavírus, a luta pela vida e o governo Bolsonaro, nesse momento crítico no mundo e também, especialmente, no Brasil. A gente está esperando as pessoas entrarem para a gente começar a nossa live de hoje. Ok, boa noite, Silvia, Carol. Vamos ver aqui como é que vai ser esse processo, né, de mudança, inclusive de comportamento aqui de redes sociais aqui. Discutir. Boa noite, Ana Karina. Boa noite, Silvia Ferraro. Deixa eu apresentar. A gente está hoje com a Ana Karina, que é de Fortaleza, ela é da Resistência Feminista de Fortaleza, professora. A Silvia Ferraro, de São Paulo, que também é professora e feminista também, né? E é nossa colunista do Esquerda Online. E hoje a gente também ia contar com a presença do Matheus Gomes, do Rio Grande do Sul, mas por conta dessa dinâmica aí do coronavírus, enfim, etc., a gente tem várias questões para lidar no cotidiano. Hoje ele não pôde participar, não está presente, mas a gente vai ter outros momentos para também escutá-lo, convidá-lo. E hoje a gente vai estar com essas duas debatedoras maravilhosas nesse dia. A gente queria que vocês pudessem, se possível, compartilhar, chamar os amigos para participar, chamar todo mundo. A gente sabe que está em quarentena nesse momento, né? Que a gente não tem muitas possibilidades de ir para a rua, né, de se encontrar com as pessoas, etc. Acho que esse momento do Esquerda Online a gente quer abrir para que todo mundo possa participar, interagir, e a gente também debater os assuntos que estão em voga aí, que infelizmente na grande mídia a gente não vê. Eu queria começar agora com Silvia, né, e Ana Karina, para elas falarem um pouco das impressões sobre esse momento, né, que a gente está vivendo no país, assim, rapidamente, como é que vocês estão vendo esse momento e o recado que vocês têm para dar aí para o pessoal que está em casa. Boa noite. Oi, Carol, oi, Ana, aqui na reclusão, prazer estar aí conversando com vocês e com as pessoas que entrarem. Eu acho que está todo mundo muito ainda tateando, né, as questões que estão acontecendo nesse momento no mundo e no Brasil. O avanço do coronavírus, ele é num ritmo devastador, então ele veio com grande velocidade da China, agora nesse momento está muito forte na Europa e no Oriente Médio, e no Brasil chegou praticamente a partir de uma semana que a gente começou a ter os primeiros casos, e já estamos em quase 1.000 casos, aqui no estado de São Paulo, em particular, na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, é onde se concentra o maior número de casos, já com mais de 300 casos e 9 mortes em São Paulo, e mais algumas mortes em outros estados. Então, a partir dessa semana, por exemplo, no meu trabalho, a gente entrou de antecipação de férias a partir da quinta-feira, né? Eu sou professora da rede pública municipal aqui de São Paulo, e a gente viu que algumas categorias profissionais começaram a ficar em casa, mas infelizmente nem todos os trabalhadores estão conseguindo essas licenças, principalmente licenças remuneradas. Vários trabalhadores ainda estão tendo que sair das suas casas, pegar transporte público, pegar ônibus, pegar metrô e correndo risco. E os trabalhadores precarizados que estão numa situação muito mais difícil, que é a situação de não ter trabalho e não vão ter salário, e ao não ter trabalho, não ter salário, a questão da alimentação, a questão, enfim, da moradia, de aluguel para pagar, conta para pagar, tudo isso é uma coisa que está deixando as pessoas muito preocupadas. As pessoas não estão preocupadas somente com o coronavírus, as pessoas estão preocupadas também com a sua sobrevivência, como sobreviver economicamente, a sua alimentação, a sua vida, a sua moradia, os filhos que não estão mais nas creches públicas, como é que vai fazer para dar conta disso? Então, assim, uma série de coisas que está mudando muito, muito rapidamente na vida das pessoas, e muitas pessoas também caindo um certo desespero, né? Com angústia, com depressão. Então, assim, é um momento muito delicado. Eu acho que as medidas que foram tomadas ainda são muito insuficientes, né? Principalmente pelo governo federal. O que a gente viu do Bolsonaro aí foi, desde o dia 15, com a participação dele nos atos que foram convocados, inclusive, com uma pauta absurda, que era a volta da ditadura militar e tudo mais.
a participação dele nos atos irritou profundamente as pessoas, porque foi uma irresponsabilidade, um atraso, e a partir disso, inclusive, essa semana a gente viu também uma reação, que foram os barulhaços, os panelaços nas janelas, as pessoas não estão podendo ir para as ruas, mas foram para as janelas protestar. Então, esse é um pouco do quadro inicial, um quadro de, ao mesmo tempo, a gente sabe que as duas principais questões para combater a disseminação rápida do vírus é a quarentena e é o investimento em saúde, e essas duas questões são muito prejudicadas no Brasil, porque nem todos os trabalhadores têm direito à quarentena. E o desinvestimento em saúde pública que tem sido feito desde 2016, com a aprovação da PEC do teto de gastos, fez com que a gente tivesse um sistema único de saúde comprometido. Então, a gente está numa situação que vai ficar muito mais grave e a gente tem que se preparar para ela e ir resistindo, né, e, ao mesmo tempo, fazendo todas as críticas a esse governo que está aí. Obrigada, Silvia. Ana Karina, a gente viu, né, assim, pelos dados do Ministério da Saúde, fica claro que não é mais em um estado, 2 estados, na verdade, só a região norte, que hoje, né, não tem ainda, né, uma proporção de casos, mas, por exemplo, na região nordeste, a gente viu, por exemplo, Pernambuco, né, que está em todo o estado, alastrou, não é mais só capital, tipo, é toda a região, está crescendo em blocos. Como é que você está vendo isso a partir do Nordeste? Olha só, primeiro eu gostaria de deixar claro que é um momento novo de uma adaptação de vida, né? E as pessoas, é natural que elas se assustem com o número de mortes que estão vendo na Europa e agora chegando ao Brasil. Isso não é nenhuma novidade histórica, as pandemias, né? Mas, assim, para a nossa geração, para o momento de agora e para o governo que nós temos, realmente é algo a se preocupar. Né? Então, quando a gente vê um Brasil tão desigual, e do ponto de vista do Nordeste brasileiro, um grande número de desigualdade, a gente olhar aqui para a cidade de Fortaleza, que não é diferente de outras capitais do Brasil, a gente vê bairros sem água, né? Sem água potável, 48% da população brasileira não tem saneamento básico. Então, a gente vê que, assim como outras pandemias na história do Brasil, tem muito a ver com a questão da saúde, né, da saúde pública, do saneamento, da higiene, e essa pandemia não é diferente, né, é uma gripe que a gente nunca viu, né, avassaladora, mas é bom lembrar que nós já tivemos outras manifestações gripais também em outros momentos da história, como foi no processo de colonização, em que dizimou milhares de povos indígenas, né, como um processo aí de colonização bastante duro do sistema capitalista. Então, está inserido uma pandemia no sistema capitalista, as pessoas com maior grau de vulnerabilidade, e no início da colonização eram os povos indígenas, mas hoje é a classe trabalhadora, que quase 50% da classe trabalhadora está na informalidade. Isso é uma bomba relógio para nós, para o que está colocado aqui no Brasil, né? Eu queria pegar um caso que para mim é muito simbólico, tá? Eu acho que foi a primeira morte no Rio de Janeiro, não foi uma morte qualquer, foi exatamente uma empregada doméstica com 63 anos de idade. Olha que maldade, gente, 63 anos de idade, uma senhora que saía da sua região, uma cidade próxima, 100 quilômetros de distância do Rio de Janeiro, como muitos trabalhadores lá no Rio de Janeiro saem dos seus locais de moradia, muito distante, vão para os bairros nobres, como o caso dessa senhora, né, que veio a falecer, que a patroa passou o carnaval na Itália, e aí quando volta contaminada e não avisa, e nem dispensa a trabalhadora, a empregada doméstica, e aí colocou, obviamente, ela numa situação de risco de vida, e o que veio a acontecer, né? Então, assim, é simbólico a primeira morte no Rio de Janeiro, né? Então, é preciso dispensar as empregadas domésticas, mas pagar os salários a elas precisam cuidar dos seus filhos, das suas crias também, e não só do patrão, da patroa, que por mais que esteja doente, infectado, tem todo um aparato médico, hospitalar, que a classe trabalhadora não tem. A gente precisa acompanhar. Isso que a Silvia colocou foi muito importante, né? A emenda constitucional do teto lá dos gastos é um absurdo, a gente precisa revogar isso. Só o ano passado foi retirado bilhões da saúde.
Então, o governo Bolsonaro, ele tem que tomar uma medida emergencial, revoga, retira essa emenda constitucional, que atinge em cheio a saúde pública, valoriza o SUS, então é mais investimento, é bilhões de investimento na saúde, e não o que ele vem fazendo, né, retirando bilhões da saúde. Então, assim, a classe trabalhadora, em especial as mulheres, que estão no emprego informal, elas são as mais atingidas nesse momento por essa pandemia, né? Os ricos transmitem, os ricos adoecem, mas não vão morrer. Quem vai morrer é a classe trabalhadora, a gente sabe disso. Uma medida simples, que é o uso da máscara. Eu não encontro máscara mais aqui na cidade de Fortaleza, nas farmácias que eu vou, não existe mais máscara para vender. Álcool em gel também começou a faltar. E quando tem, é um preço absurdo. Então, assim, tem que colocar a classe trabalhadora, os desempregados, né, as pessoas que moram na periferia, a uma condição de sobrevivência. Cada vida importa para nós. E, em especial, quem segura o rojão desse país. Não são os ricos, não é a burguesia que viaja para a Europa e traz essas doenças. É a classe trabalhadora, são os desempregados, são os que estão na informalidade, que estão se uberizando, fazendo serviço de transporte, colocando em risco a sua saúde. É preciso que o governo tome medidas para salvar a vida dessas pessoas, que sustenta o país, que carrega o país nas costas, e não dos grandes capitalistas, porque, na verdade, eles só pensam em salvar os lucros do patrão. Né? Então, é preciso ser bem honesto e verdadeiro nesse momento. O panelaço do dia 18 foi um exemplo, mas um exemplo só do que a gente precisa fazer contra o governo Bolsonaro. Era para a gente ter ido às ruas, a gente sabe, a Silvia sabe, que era um dia nacional de luta em defesa da educação, em defesa do Fundeb, e ganhou uma proporção maior em defesa da democracia, e agora com o coronavírus, vem uma outra bandeira muito importante que a gente não pode deixar de colocar na ordem do dia, que é a defesa do SUS, né, a defesa dos funcionários da área de saúde, que estão, enfim, colocando tudo a serviço de salvar a vida de pessoas. Então, é preciso uma valorização, e, infelizmente, esse governo chacotou o tempo todo dessa doença, inclusive trouxe, né, a sua comitiva o grupo mais atingido aí por essa doença, que foram ali aos Estados Unidos, e aí contaminando aí muita gente. É um irresponsável esse governo Bolsonaro, e a gente precisa exigir, sim, postura diferente desse governo. Não é esse presidente, não é esse perfil de governo fascista que a gente vai conseguir derrotar o coronavírus e salvar a vida das pessoas. Aproveitando aí um pouco do que vocês falaram, né, porque acho que nossa preocupação maior, na verdade, tem a ver com a população mais pobre, né, a gente ainda não viu isso chegar, o coronavírus de fato, né, pelo menos dados das consequências, por exemplo, chegar nas favelas. A gente pensa no Rio de Janeiro, estou aqui no Rio de Janeiro, né, com toda a questão da saúde pública, que tem problema em relação à água, esgoto, a condição de vida das pessoas. Então, quando de fato atingir, porque a gente não viu, na verdade, as consequências num país como o Brasil, né, tipo, na América Latina, eu acho que tende a ser muito pior, né? Infelizmente, as medidas do governo é exatamente no contrário. Eu queria que vocês comentassem um pouco em relação a isso, porque em vez de dar direito para os trabalhadores poderem sair dos seus trabalhos tranquilos e poder se precaver, em vez de investir na saúde pública, em vez de cortar o teto de gastos e ter medidas como alguns países já teve, na verdade, a gente vê o governo dizendo, não, a gente vai aproveitar para privatizar, a gente vai aproveitar para, enfim, tipo, dar redução de salário. Assim, são várias medidas que vão, na verdade, ao contrário do que deveria ir para o direito da população mais pobre, né? Então, queria que vocês um pouco comentassem sobre essa realidade que a gente vê específica no Brasil em relação aos outros países, e como o governo, na verdade, está agindo, né, diante disso. Então, eu acho que a gente, há alguns anos, pelo menos desde 2016, de forma mais acelerada, a gente teve dois pilares aí de medidas que o governo, não somente de medidas, mas de um projeto de desmonte dos direitos sociais, que agora, com a crise do coronavírus, vão ficar mais evidentes o quanto eles foram e vão ser muito nefastos para a população mais pobre. Um é exatamente a questão da PEC do teto de gastos, que limitou os gastos em saúde, em educação, em cultura, enfim, mas especificamente em saúde, por 20 anos. Então, assim, isso já gerou um desmonte do Sistema Único de Saúde, e agora a gente vai ver o quanto isso
é muito prejudicial em momentos de crise absurda. A gente já estava sentindo o quanto o SUS estava sendo sucateado, estava sendo desmontado, o quanto estava difícil conseguir consulta, conseguir cirurgias, e agora com a crise do coronavírus, essa política econômica do Paulo Guedes, que já vinha antes com o Levi, né? O quanto ela é nefasta, e a gente tem que lutar para reverter isso, né? Hoje, inclusive, 8h30 da noite, tem aplausos aí para os trabalhadores da saúde nas janelas, e inclusive com a reivindicação de mais verbas para a saúde pública. Para ter mais verbas para a saúde pública, é necessário revogar a PEC do teto de gastos, e o Congresso Nacional pode fazer isso. E a outra questão que a gente está vendo é a questão da precarização do trabalho, o avanço da precarização do trabalho no Brasil, com a reforma trabalhista, com a lei da terceirização, que foram todas medidas que o Congresso Nacional votou com uma pauta do Executivo nos últimos anos. Isso, no momento de crise de saúde pública como esse do coronavírus, em que as pessoas precisam ficar em casa e terem seus salários resguardados, a informalidade, a precarização, a terceirização são questões que são incompatíveis com a segurança das pessoas num momento de crise como esse. Por quê? Porque as pessoas não têm seus salários assegurados. Porque uma parte da classe trabalhadora é colocada em licença, em quarentena, e outra parte não. Porque se ficar em quarentena, como é que vai sobreviver? Então, essa desigualdade que a gente vê no nosso país, ela é muito gritante. Os trabalhadores informais e as trabalhadoras domésticas, que muitas vezes são somente diaristas, que não têm nem registro de carteira, tudo isso, né, toda essa precarização do trabalho que vem avançando a galopes, né? A última medida que eles queriam votar no Congresso era a carteira verde-amarela, que é uma carteira sem direitos trabalhistas nenhum. Tudo isso está agravado agora com a crise do coronavírus. Então, essas duas questões, elas têm que ser revertidas. Nós precisamos garantir que a quarentena não seja para alguns, ela tem que ser para todos, mas para que ela seja para todos, principalmente para a população que mais precisa se precaver, o governo precisa dar o quê? Precisa dar um suporte, dar um subsídio. Essa bolsa que o Paulo Guedes anunciou de R$200, não dá para pagar nem o álcool gel e nem as máscaras e nem nada, entendeu? Como é que a pessoa vai pagar o aluguel? Como é que a pessoa vai pagar as contas? Então, olha assim, uma medida emergencial, suspender qualquer tipo de despejo, né? Suspender o pagamento de contas de água, de luz, de IPTU, de tudo. As pessoas não estão tendo condições de pagar isso, né? E a garantia dos direitos, porque, por exemplo, as escolas foram fechadas, mas a merenda escolar é um direito fundamental das crianças e das famílias que não está sendo garantido. Pelo menos aqui em São Paulo, o prefeito até agora não se manifestou. Diz que ia anunciar mais medidas hoje sobre a merenda escolar, mas ainda não anunciou. Antes de entrar aqui na live, eu chequei e ele ainda não anunciou o que vai ser feito em relação à merenda escolar. Então, assim, as famílias estão desesperadas, né? Principalmente aquelas que dependem. Tem parte da população que depende mesmo, ou de estar nas ruas, é o seu ganha-pão diário, né? Ou, ao caso das merendas escolares, é uma coisa muito séria. E os avós, né, que os médicos, os especialistas já têm dito muito, né? Não dá para também tirar das escolas e colocar para os avós, para os idosos cuidarem, porque a gente está gerando um outro problema, né? Por isso que a gente precisa que as mães e os pais que têm filhos que foram dispensados das aulas, também eles têm que ser dispensados do trabalho. Porque não adianta o filho ser dispensado da escola e como é que esse filho vai ser cuidado, entendeu? Então, eles também precisam ser dispensados do trabalho. E a outra questão, além da questão de ser garantida, isso que eu ia falar, a questão de como que vai garantir isso. Então, por exemplo, medidas que podem ser tomadas. Uma cesta básica para cada criança que depende da merenda escolar, por exemplo. Ou então, um valor em dinheiro para aquelas famílias se alimentarem próximos ao seu local de trabalho. Eu acho que a questão da cesta básica é até mais eficiente para a gente evitar aglomerações e tudo mais. O vírus ele só vai ser evitado de ser disseminado na velocidade que foi disseminado
na Itália, na Espanha, em outros países, se a gente realmente tiver uma quarentena para todos e todas, deixando somente funcionando os serviços essenciais, aqueles serviços que não podem ser dispensados de forma alguma. Se a gente conseguir garantir isso, a gente vai garantir uma disseminação menor, né, porque vai ser impossível evitar que o vírus se propague, mas é possível evitar a quantidade de propagação desse vírus e a garantia de investimento em saúde para que as pessoas que adoeçam possam ter um tratamento adequado na saúde pública. A população de rua é uma outra preocupação. Aqui em São Paulo, na capital, tem 7 mil pessoas em situação de rua. Como é que você vai garantir quarentena para as pessoas em situação de rua? Você teria que garantir moradia para essas pessoas. Não pode ser moradia em grandes aglomerações, então os albergues não podem ficar abarrotados de pessoas. Eu acho que, por exemplo, uma medida que poderia ser tomada é que tem vários hotéis que estão vazios aqui no centro da cidade, por exemplo, que poderiam a prefeitura disponibilizar esses hotéis para que a população de rua ficasse, né? Tem vários hotéis no centro que podem ser utilizados para isso, que a população de rua pudesse estar ficando nesses hotéis, porque não adianta a gente tomar medidas só para uma parte da população. E a parte da população que está mais desassistida é exatamente a parte que é mais vulnerável, né? Na verdade, se a gente for pensar, né, exigia várias políticas que eu acho que não são coisas tão difíceis de se fazer, né? A gente, não é que não tem recurso, não tem... Na verdade, a gente teve corte, né? E a gente tem empresas privadas aí que poderiam, nesse momento, acho que fazer seu papel social que deveria ser feito, né? Tipo, o mínimo, pelo menos no momento de crise, como os hospitais, e os próprios hospitais privados, né? Os hotéis, como a Silvia falou, etc. Eu acho que escancara esse momento de pandemia no Brasil, escancara, na verdade, a desigualdade e os problemas sociais que existem. E aí, de forma emergencial, o governo precisa dar resposta, porque senão são vidas, são várias vidas que a gente vai ver em poucos dias se perderem. Não é algo... a escala, né? A Silvia vinha falando, a escala, na verdade, de disseminação, quando a gente vê os gráficos, no Brasil já está indo mais rápido do que nos outros países. Então, eu queria, na verdade, conversar com vocês sobre isso que vocês estão falando, né, mas sobre essas desigualdades em específico. Por exemplo, tem a questão das mulheres, né, que a Ana Karina, inclusive, gravou um vídeo colocando esse debate especificamente, inclusive na quarentena, traz outras complicações. Ana Karina, se você puder desenvolver isso para a gente, acho que seria também de uma grande contribuição para a gente ficar alerta e etc. Ok, é uma preocupação que a gente começa a sentir já, né, enquanto mulheres, um peso muito grande dessa sociedade sobre as nossas costas sempre existiu, mas nessa pandemia, como a gente está numa situação aí de praticamente cárcere privado, né, sem poder sair de casa, muitas de nós, e aí vem aí toda uma responsabilidade de cuidar das pessoas e o trabalho doméstico que não é compartilhado. Eu acho que essa doença, ela desmascara não só a questão da desigualdade, mas o sistema capitalista. Ontem, por exemplo, aqui teve a notícia do governo do estado do Ceará, que ele disse que fechou os limites com outros estados. Isso é importante. O que foi que aconteceu? Boa parte da população correu para o supermercado, lotou o supermercado, era exatamente o que não podia fazer. Então, se aglomerou em fila de supermercado para cada um garantir o seu. Olha só o individualismo prevalecendo. Então, assim, essa pandemia faz com que a gente desnude esse sistema capitalista, esse individualismo, e comece a pensar em campanhas de solidariedade, em campanhas de... a nossa ideia de uma mão, né? Ninguém solta a mão do outro, né? Enfim, acho que tem que ser colocada em prática, não necessariamente segurando aqui sem álcool em gel, mas é preciso uma campanha de solidariedade. Eu acredito que, olha, pelo que o governo Bolsonaro falou, no mínimo 5 a 7 meses aí, essa crise vai estar assolando o país. Isso é muito tempo para a classe trabalhadora levar, inclusive, receber cartinha de demissão, né? Enfim, ficar na informalidade, não vai conseguir, gente, garantir a vida das pessoas durante 5, 7 meses aí de
pandemia. Então, assim, a gente tem que criar campanhas de solidariedade. Hoje eu recebi um pedido de uma mãe solo, que disse que tem o botijão, mas não tem um fogão para cozinhar, e aí já fiz o pedido nas redes sociais. Eu acho que a gente tem que usar as redes sociais para ajudar as mulheres, né? A gente sabe que o espaço doméstico é o espaço de maior violência, de estupro, né? E a gente precisa não ficar presa a esse espaço de cárcere que nos violenta o tempo todo, né? Então a gente tem que usar as redes sociais e fazer campanha de solidariedade, de uma ajudar a outra, de fazer denúncia, de dividir agora com o filho, com o marido, vem cá, companheiro, porque você também suja, vai ter que limpar, você também come, vai ter que cozinhar, vamos aqui dividir tudo bonitinho. Então é preciso de uma nova rede de solidariedade que o capitalismo nunca permitiu. E nem vai permitir, né, gente? Mas a gente tem que, com toda a nossa força, com toda a nossa garra, tá lutando aí para tentar não permitir retroceder a vida das mulheres, porque voltar para a cozinha e ficar na cozinha carregando todo o peso da sociedade nas nossas costas é o que muito conservador, inclusive, está querendo, mas a gente não pode deixar, vamos dividir, sim, as tarefas domésticas. Eu queria falar algo que é muito importante também, do ponto de vista do Nordeste, que, olha só, uma outra medida do governo, né, mais uma para nos assustar, ele cortou 158 mil bolsas famílias, a maioria do Nordeste. Ele já tinha anunciado, há pouco tempo agora, que de todo o programa do Bolsa Família, apenas 3% seria para o Nordeste. Por que eu estou falando tanto do Nordeste? Porque todo o país sabe que é onde há a maior concentração de desigualdade social é aqui no Nordeste. Então, é onde mais se precisa de ajuda. Ele parece que faz de propósito para punir os nordestinos, né, já que aqui ele perdeu o processo eleitoral. Então, assim, a gente precisa fazer com que esse governo tome outras medidas, tá, que não seja punindo os nordestinos, punindo os mais carentes. A medida que ele fez em relação a permitir que as empresas corte 50% dos salários, beneficia aos empresários, ao lucro das empresas e não aos trabalhadores, né? Então, esses trabalhadores, quando perdem 50% do seu salário, a vida que já é difícil, não dá para pagar água, a luz, cesta básica, mais de R$ 500. Então, não vai dar para sobreviver, gente, não vai dar para sobreviver. As medidas de aumentar a miséria e deixar a população numa maior vulnerabilidade. Sem falar que o início da doença, quando ela começou, a política de deboche dele foi uma política terrível, né? Não sei se alguns lembram, mas quando a pandemia iniciou na China, o governo chinês também tentou esconder os dados, né? Não revelou que era uma doença perigosíssima, inclusive teve um médico que tentou alertar o governo e foi silenciado, ele veio a falecer, hoje é visto como herói na China, mas enfim, a gente não precisa que os nossos heróis morram, a gente não quer que a classe trabalhadora morra, a gente não quer que as mulheres sofram de violência doméstica e de violência sexual no espaço doméstico, né, enfim, nas nossas casas, a gente quer que as pessoas melhorem de vida. Então, à medida que o governo vem tomando, né, de cortar a Bolsa Família está errado, de permitir que as empresas, a patronal, corte 50% do salário, está erradíssima. Então, ele está indo na contramão do que é para ser feito, infelizmente, diante de uma pandemia de grande proporção como essa, né? Então, assim, foi importante o barulho do dia 18, e a gente vai fazer mais. Hoje é palmas, mas quando tiver panelaço, a gente vai pegar a nossa panelinha, vamos fazer barulho, vamos pressionar, sim, para que esse governo mude de postura e adote outras medidas de combate a essa pandemia, porque ele não está combatendo, gente, ele está alastrando a pandemia. Essas políticas de aumentar a miséria é de alastrar ainda mais esse coronavírus no nosso país. Isso. Eu queria pedir licença a vocês, a gente do Esquerda Online fez anunciou, né, 15 medidas possíveis que o governo poderia fazer nesse momento, que poderiam ser tomados nesse momento, tão importante, né? E eu queria mostrar aqui, acho que não sei se todo mundo viu, a gente publicou nas nossas redes, mostrar aqui nesse debate para a gente poder comentar sobre eles, o que é que vocês acham, se vocês têm acordo ou não, e comentar um pouco sobre essas questões. Pedir licença aqui para vocês, vou colocar aqui na tela para todo mundo poder ver. Só um minuto.
compartilhar aí. Tá todo mundo vendo, ó? Primeira medida seria o fim da PEC do teto de gastos. Segunda medida, testes gratuitos em massa. Terceira medida, distribuição de álcool gel e congelamento de preços. Quarta medida, suspensão das aulas, licença remunerada do trabalho e cestas básicas. Carol, eu posso fazer um comentário nessa quarta medida? Que é o seguinte, sobre essa questão das aulas, né? A gente, aqui também no estado do Ceará, a gente cancelou as aulas, então foi dispensado estudantes, professores, mas tem uma categoria que a gente tem que ter muito cuidado e olhar para ela, que são os terceirizados, os serviços gerais, tá? Tem escola que não dispensou os serviços gerais, a gente tem ficar antenado. E exigem também, sim, dispensados que vão para suas casas, né? Tem outra coisa importante. O prefeito aqui em Fortaleza, ele disse que vai distribuir cesta básica do que seria a merenda dos estudantes, vai cadastrar os pais, enfim, vai fazer uma fila e tal, e vai distribuir. Essa medida é importante que seja feita em todas as capitais, nas cidades brasileiras, porque a gente sabe que muita criança vai para a escola para matar a fome, né? Não é nem para estudar, é para matar a fome. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem no nosso país. Então, é assim, só para que a gente tome cuidado com essas medidas, que elas são profundas, né, do ponto de vista de realmente combater essa pandemia e para que a população não sofra. Não é só dispensar estudante, não é só dispensar professores, precisa de medidas mais profundas. A Silvia colocou também na fala dela em relação aí ao que está acontecendo, que em São Paulo parece que não tomou ainda essa medida, né, Silvia? Ainda não, e diz que aí eles disseram que iam anunciar hoje, que iam fazer em relação à merenda, mas até agora à tarde não tinha sido anunciado. E a outra, uma coisa grave que aconteceu aqui é que a prefeitura, ela rompeu o contrato com algumas empresas terceirizadas que prestavam o serviço da merenda e o serviço da limpeza nas escolas. Isso fez com que as trabalhadoras, que na sua grande maioria são mulheres, mulheres periféricas, mulheres negras, ficassem sem trabalho. Ou seja, a questão da dispensa do trabalho ou da dispensa de contratos, neste momento, ela não pode acontecer. As pessoas não podem ficar desempregadas no pior momento das suas vidas, né? Então, assim, a prefeitura romper contrato porque não vai se utilizar da merenda nesse período é um grande absurdo, né? Não se pode pensar em fazer economia de recursos no momento em que é necessário mais urgente, o oposto, é necessário investimento de dinheiro na economia e na população. Então, assim, pensar em economizar recursos através de cortar a merenda escolar, realmente, ou os serviços de prestação da merenda, realmente, quem vai estar sofrendo é exatamente aquela mulher negra da periferia que é terceirizada de uma empresa que presta serviço para a prefeitura, que já ganha mal, né, que é a única fonte de renda, muitas vezes, porque essa mulher, ela é chefe de família. Aqui em São Paulo, 60% das famílias são chefiadas por mulheres, e essa mulher vai ficar sem renda. Então, assim, a situação vai se alarmar. Essas questões micro, né, da vida das pessoas, do cotidiano que a gente está abordando, na verdade, elas têm a ver com a macroeconomia, com o projeto econômico, que é o projeto que tem sido implementado e que o Paulo Guedes é digamos assim, a vanguarda da aplicação desse projeto, e o governo Bolsonaro, e o Congresso Nacional, e os empresários que estavam hoje fazendo a coletiva junto com o Bolsonaro. Então, assim, é toda o que nós estamos questionando, é importante dizer, não é só o Bolsonaro, que é a figura mais, digamos assim, trágico, cômica disso tudo, porque ele falou primeiro que era uma fantasia, depois ele falou que era... Enfim, ele só deu declarações absurdas, atrasadas e tal. Mas, na verdade, por trás dessa figura do Bolsonaro, que está todo mundo rechaçando, tem um projeto neoliberal de implementação de um projeto no Brasil que está causando um sofrimento, mais miséria, como a Ana disse, né? Cortar a Bolsa Família né, na situação de miserabilidade que a gente vive, assim, um crime, porque pessoas vão morrer por causa disso, né? Então, quem está cortando o Bolsa Família é criminoso. Então, o governo Bolsonaro está praticando um crime quando aplica medidas de empobrecimento ainda maior e de miserabilidade ainda maior para as famílias brasileiras.
Pois é, não dá para brincar de governar, ainda mais nesse momento, né? Eu queria lembrar para o pessoal que está aí, já fizeram alguns comentários, sugestões. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar, a gente vai comentar aqui daqui a pouco, né? Vai colocar, inclusive, as perguntas aqui online para que os nossos participantes possam comentar e etc. E a gente interagir. Então, comenta aí. Inclusive, a gente deixou o link, né, do nosso editorial, que fala das 15 medidas aí para quem quiser ler, quiser acessar e ver mais sobre o assunto. Eu vou passar mais sobre, né, tipo, algumas das medidas e para a gente poder ir comentando, pode ser? Vou passar mais algumas medidas aqui para todo mundo ver. A gente está na 5ª. Uso da rede privada de saúde, né? Mas lembrando, né? Porque em vários locais, aí depois vocês podem comentar, mas em vários locais, inclusive, o governo está pagando os hospitais privados, então tem essa questão que, no mínimo, deveria ter isenção. Em alguns países, eu acho que na Espanha houve a estatização de hospitais. Isso, aqui no Ceará teve um hospital particular que estava fechado e o governo vai utilizar. Mas eu acho pouco, viu? Um hospital para o estado do Ceará é muito pouco. Eu acho que a gente tem que ter medidas de exatamente o que falou Silvia em relação ao que alguns países da Europa estão fazendo, é estatizar. Então, isso demonstra que a política capitalista, neoliberal, está fadada ao fracasso, principalmente para combater aí essa pandemia. Então, são políticas de estatização, né, políticas que vão de encontro ao acolhimento do apoio e solidariedade aos trabalhadores. Então, uma coisa importante em relação aos governos municipais, estaduais e governo federal também, é essa política de demitir, por exemplo, os terceirizados. A gente viu historicamente que, pelo menos aqui no Nordeste, na época das secas, o que se fazia era contratar trabalhadores para trabalhar nas linhas de trem, fazer trabalhos de construção de açudes, de barragens. Então, tem que contratar esses trabalhadores para não passar fome, para não morrer, né? Então, não fazer o que o governo vem fazendo, demitir terceirizado, governo municipal, governo estadual. Então, as políticas neoliberais vão piorar essa situação no nosso país do coronavírus. A gente não pode aceitar essas políticas neoliberais, essas políticas capitalistas tão duras contra a classe trabalhadora, né? O hospital é essencial, é serviço essencial. Então, pelo menos, no mínimo, num momento de calamidade como esse, os hospitais privados deveriam servir igual, se disponibilizar seus recursos, seus aparelhos, sua estrutura para o SUS e poder gerir, inclusive, como é que vai lidar com uma gama enorme de pacientes que vão existir, né, tipo, em pouco tempo, provavelmente, segundo as estatísticas. Então, não dá para a gente existir um serviço essencial que tem uma lógica totalmente capitalista, né, que tem uma lógica totalmente privada, que inclusive no momento de calamidade que diz, não, eu não vou cruzar meus braços, vou fechar os olhos para a realidade e deixar a população morrer. Isso é inadmissível, né, que os governos fizeram, alguns governos, né, eu acho que, se não me engano, só na Espanha eu vi, eu não sei se teve em outros lugares, mas isso é um exemplo que tem que ser tomado no mundo inteiro, né, como vocês comentaram. Vou passar aqui mais algumas medidas para a gente comentar. 6, licença remunerada e estabilidade no emprego, que é um pouco do que vocês comentaram, né? 7, higienização do transporte público. Mas esse 7 é importante para nós. Espera aí, Carol. Essa coisa do transporte público, claro, para nós mulheres, transporte público é um problema seríssimo, tem a ver com assédio sexual, aí vem agora a onda do coronavírus, aí a gente tem que olhar com muito cuidado esse transporte público. Tem que mudar. Não mudou contra o assédio sexual, agora vai ter que mudar de qualquer jeito contra esse coronavírus. Então, assim, é bom homens engajados nessa pauta do transporte. Aqui sai uma matéria do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, eu assisti hoje no site do sindicato, eles estão indo nos terminais de ônibus e estão filmando a fila imensa, os ônibus continuam lotados. Tem que mudar, não dá mais para a gente aguentar esse transporte caro, muito caro, um espaço de violência contra nós mulheres, e agora que está colocado aí o risco de vida das pessoas, né? Péssima qualidade, transporte coletivo, a prefeitura tem que mudar aí o comportamento em relação a essas empresas que não respeitam
não respeita os usuários, né? Se preocupa apenas com o lucro. Então, a gente tem que reduzir, sim, o número de pessoas que estão usando o transporte coletivo, e essa é uma pegada importantíssima. Nós não podemos deixar para depois. Silvia, teve até um caso em São Paulo, né, no metrô, não sei se você acompanhou, como é que foi? Isso. Eu acompanhei, e inclusive a Camila Lisboa, que é coordenadora, uma mulher que é coordenadora do sindicato dos metroviários, ela falou assim para mim: Silvia, você vai participar da live, fala da questão do transporte público, porque, na verdade, é necessário reduzir o fluxo de pessoas, principalmente no metrô de São Paulo, que é um fluxo muito grande. Já houve uma pequena redução com o início da quarentena, mas ainda é insuficiente, e tem um metroviário que foi diagnosticado com coronavírus. Então, assim, os trabalhadores do metrô, eles estão completamente expostos à questão do coronavírus nesse momento, porque a quantidade de pessoas circulando pelos metrôs de São Paulo ainda é muito grande. A gente não está propondo que o metrô feche, ou que os ônibus deixem de circular, mas é muito necessário que isso seja reduzido ao máximo. Quer dizer, fique somente o mínimo de circulação do transporte. Isso vai acontecer à medida que aumente a dispensa do trabalho das pessoas, obviamente com remuneração, e as pessoas passem a ficar realmente em casa. As pessoas, na verdade, não estão querendo sair para as ruas, elas estão sendo obrigadas a sair para as ruas porque a patronal não está dispensando com a devida permanência da questão do salário e dos direitos. Então, assim, é necessário reduzir o fluxo do metrô, é necessário ter proteção para os trabalhadores metroviários e também para os ônibus, né? Ônibus, trens. Aqui em São Paulo tem uma grande quantidade de pessoas ainda circulando no transporte público. Eu queria até comentar uma coisa que não tem exatamente a ver com transporte, mas é um local de trabalho, né, que é tido como essencial, que são os bancos. Eu estava conversando com os bancários ontem, eles estavam horrorizados, porque é um local de circulação de muito idoso. Na verdade, eles têm dito, só vai idoso na agência. Então, se não tem uma medida de proibir, de contenção, vai ficar idoso circulando ali, porque é um local de concentração, realmente, a gente sabe, né? E não só os funcionários estão em risco, como também os idosos. E na Europa, vários serviços de banco, por exemplo, estão funcionando em home office. E aí, tipo, eles fazem vários serviços, na verdade, em geral, estão funcionando em home office. Então, não tem porquê, né? Pode falar. Vou pegar carona aí no seu banco e vou falar aqui em relação às igrejas. Eu estava conversando com a minha vizinha, que agora a gente está podendo dar atenção às pessoas mais próximas, né? Olhar mais para o filho, enfim, estava conversando aí com a minha vizinha e ela já é idosa, disse assim, olha, cuidado, você não pode sair de casa, você está num grupo de risco. Ela, não, mas com Deus, nada vai me atingir. Então, assim, as pessoas mais velhas, inclusive, elas ainda não parece que não caiu a ficha, né? Então, elas vão ao banco para resolver problemas, elas vão para a igreja porque ali é o lugar em que ela acha que é importante estar, e eu acho que é preciso tomar medidas em relação a esse espaço em que tem muitos idosos, né, principalmente na igreja. A gente tem algumas igrejas, né, não todas, claro, mas algumas religiões aqui com pensamento bem medieval, né, e a gente precisa combater esse tipo de pensamento de achar que, não, quem tem Deus no coração não vai ser atingido. Coronavírus não tem religião não, viu, gente? Eu acho até que ele é bem perverso aí, ele chega em todos, ele é bem democrático, entre aspas, né, na população mais pobre, né? Nos ricos ele chega, mas ele não vai matar, mas a população mais pobre, mais idosa, mais carente, que fica nos espaços aglomerados, ele vai matar mesmo. Sem dúvida. Na verdade, deixa eu só fazer um comentário, Claro. porque hoje no Twitter estava comentando muito sobre esse tema, que é a permanência dos cultos em igrejas que são cultos assim gigantescos, tipo Igreja Universal, Igreja da Vitória em Cristo, enfim, tem várias igrejas que têm cultos muito grandes que as pessoas vão, e isso é um motivo de proliferação do vírus. Inclusive, na Coreia do Sul, teve um pastor que não fechou a igreja, e a igreja dele foi responsável por 60% de disseminação do vírus. Então, assim, as igrejas precisam fechar também os cultos, né? Faz culto online, a gente não quer reprimir a religiosidade de ninguém, mas nesse momento cada um reza na sua casa, porque, na verdade, o Edir Macedo, que é o chefe lá da Igreja Universal, ele disseminou
atraso ao falar que o coronavírus era coisa do demônio, que então quem tinha Deus não ia pegar o coronavírus, e na verdade nada disso. É uma visão atrasada, porque na verdade é uma questão científica, assim como houveram já outras doenças, né? A gente está enfrentando essa agora e tem que enfrentar da maneira mais científica possível. Silvia, e sobre essa questão, aproveitando aí para todo mundo que está na live, a gente pretende diariamente, a partir de segunda-feira, ter esse encontro com vocês. Vamos fazer lives diárias, todas às 16 horas, sempre, para poder acompanhar o que está acontecendo no Brasil, no mundo, as novidades do dia e conversar com especialistas, com analistas, né, com pessoas em geral aí, de vários perfis, etc., para a gente entender esse momento e também as questões aí que vão apontando ao longo do dia. Tá todo mundo em casa, a gente precisa desse momento aí de se juntar e interagir, conversar, né? Porque a gente quer tratar dessa forma também a live, vocês podem interagir, a gente vai colocar aqui as questões para a gente poder ter esse momento entre nós com a visão diferente do que a gente vê aí na grande mídia, né? E a gente vai tratar desse tema também, já tá prevendo uma live sobre esse tema aí com o pessoal de peso, que tem bastante intervenção nessa área. Vamos passar de novo, né, para continuar nos pontos, para a gente continuar comentando. E a gente já está em 45 minutos de live, eu vou passar rapidinho, porque eu quero muito que o pessoal possa interagir também conosco. Então, vou colocar os comentários do pessoal. Então, vou passar rapidinho sobre os próximos pontos e a gente tenta ir comentando junto, pode ser? Pode. Vamos lá. Estava no 7º ponto, que era higienização do transporte público. O 8º, não a quarentena militarizada, que é um debate que a gente também, adiantando aqui, a gente vai falar sobre esse tema, especificamente aí, que tem a ver com a bonapartização, com o fechamento do regime ou não, como é que a gente vê aí esse momento. No país, a gente vai ter uma live com especialistas sobre esse tema também. Mas rapidinho, Carol, rapidinho, assim, o Bolsonaro, ele pode tentar, como é do seu perfil de querer militarizar tudo, pode tentar aproveitar a crise do coronavírus para militarizar ainda mais a sociedade, inclusive colocando exército nas ruas, para aumentar a repressão, para aumentar o genocídio da população periférica, então, assim, da população negra. Então, a gente precisa ser muito contra a presença do exército e da polícia para fazer serviços públicos, né? Ao mesmo tempo que a gente quer que os serviços de saúde funcionem, mas a gente tem profissionais de saúde para garantir isso. Não é necessário militarizar os serviços e nem aumentar a repressão policial nesse momento. E, na verdade, já tiveram medidas do governo que falam em coerção, etc., que vão exatamente nesse sentido da militarização, né? Então, a gente quer tratar muito bem... Pode falar. Ao mesmo tempo, é necessário a questão dos presídios. Tem muita gente que já poderia estar nas suas casas, que poderia estar liberado, que já foi julgado e que está lá ainda preso. Tem muita gente que poderia terminar de cumprir sua pena em liberdade, e o Moro deu uma declaração que não vai libertar ninguém, que é isso mesmo. Ou seja, a gente sabe o quanto que os presídios estão abarrotados de pessoas e o quanto um infectado dentro de uma cela infecta todo mundo e é um risco para a saúde imenso. Já teve na semana passada algumas rebeliões, algumas fugas, ou seja, nós não vamos, com mais encarceramento, resolver esse problema da segurança pública, ao contrário. Sim, sem dúvida. Vamos passar aqui. Não a quarentena militarizada, lembrando que a gente vai tratar sobre esse tema na próxima semana. 9, proteção para trabalhadores da saúde, transporte e limpeza. 10º, 1,5 salário mínimo mensal a informais e precários. 11, apoio financeiro a pequenas e microempresas. 12, extensão do Bolsa Família e isenção das tarifas, a gente comentou um pouco sobre isso aqui. 13, fim do teto dos gastos e suspensão da dívida. 14, retomada dos investimentos públicos para gerar emprego e renda. 15, não a reforma administrativa e planos de austeridade, né, que é o modelo aí que o governo apresenta para tentar acabar com a pandemia do coronavírus, né, que não tem o menor sentido. Eu vou passar um pouco para a interação das pessoas, para a gente poder comentar aqui um pouco do que as pessoas falaram, né, nesse debate. Vou passar. Tem várias pessoas aqui comentando parabéns à iniciativa, legal o debate. Enfim, Imperatriz do Maranhão, boa noite, as pessoas falando do lugar que estão. Tem uma questão aqui que o Tomás coloca, né?
Vou colocar em sequência e aí a gente comenta junto, tá? Tomás Cardoso. Comentem o fato de os governadores de extrema-direita, Witzel e Dória, estarem cogitando isentar os pobres das contas de água e luz e os governadores petistas ainda nada. Uma questão. Quer falar, Ana? Você que é de um governo aí petista? Eu posso só colocar todos, assim, a gente comenta junto? Pode ser? Pode. Vamos lá. Aqui, ó, Patrícia Santiago, de Niterói. 42% das famílias são chefiadas exclusivamente por mulheres no Brasil. Qual deveria ser a pauta das mulheres sobre o trabalho doméstico nesse período de quarentena? Mais uma questão. Tem uma questão aqui que o Cosme coloca. Temos todos que nos unirmos para gritar aos outros poderes que queremos o impeachment desse fascista mentiroso e palhaço fora Bolsonaro. Enfim, vocês podem comentar em relação a isso, como é que está a história dos panelaços, né? Que estão acontecendo, tipo, na verdade, cada um faz de uma forma, canta, outros gritam, tipo, fazem agitação, botam música, etc., mas as manifestações aí nas janelas, janelaço. Aí tem outras questões aqui. Quer comentar, Karina? Eu só queria passar tudo, porque a gente, tipo, tenta comentar juntos. Tem o tempo também, né? Já estamos com 50 minutos. Exato. Vocês pensam que esse governo vai implementar essas medidas ou o povo é que deve impor essas propostas, que tem a ver com as mobilizações? Camaradas, muitos amigos têm dúvidas sobre a não militarização da quarentena. Comentem mais, por favor. Lembrando que a gente vai ter uma live, gente, específica sobre esse tema, por exemplo. Então, tem várias questões que a gente não vai conseguir comentar aqui mais profundamente, né? Porque a ideia de hoje é a gente fazer um geral, né? Um panorama geral do que está acontecendo, mas a gente vai tratar também em outras lives, então não deixem de acompanhar sempre às 4 horas da tarde. Hoje foi às 18 horas, mas todos os dias, a partir de segunda-feira, né? Menos sábado e domingo, segunda a sexta, às 4 horas da tarde, acompanha com a gente. Tem o Mário Bonfim aqui. Boa noite, não se preocupem com a economia. O desastre é bem maior que nós pensamos, que nós estamos pensando. Vamos salvar vidas primeiro. Essa é a consciência que temos que ter. Não se preocupem com o bolso, todos vão sofrer. Felipe Alencar, parabenizando, né, dizendo que a gente precisa de perspectiva de classe, né, sobre essa situação. Felipe Alencar de novo. Temos que reivindicar que nenhum trabalhador seja demitido e que o auxílio do governo não seja apenas R$200, e sim um salário mínimo por pessoa na casa. Amigos meus que trabalham no setor de serviços estão sendo fortemente assediados para não faltarem e só vão liberar o ponto se levarem documentos que estão infectados. Gente, essa questão do assédio é um problema muito sério. Eu tenho recebido, inclusive, áudios de chefes, etc., tipo, das pessoas que estão assédio muito grande em relação a isso. Isso aí é um crime, né? O Itaú liberou os funcionários acima de 60 anos com risco e grávidas, colocando em relação à história dos bancos. Podem comentar sobre a situação dos soropositivos que não têm sido reconhecidos como grupo de risco. A gente tem um texto sobre isso, lembrando, né, que a Carol Yara escreveu, está no Esquerda Online, então ela fala sobre essa questão dos soropositivos e também da pandemia, então vocês, se puderem ler, eu acho que é um texto bem legal também. Roberto Mancilha, vocês concordam que na última semana, pela responsabilidade das declarações de Bolsonaro em relação ao coronavírus, o seu governo sofreu um desgaste? Creio que o mais importante que precisamos fazer para ter uma análise precisa essas panelas e a gritaria do último dia 18 romperam a bolha. Essa é a questão. A meu ver, é um bom teste, um pequeno termômetro, mas só as ruas indicarão realmente se teremos condições de inverter a correlação de forças, que ainda é bastante desfavorável para... Deixa eu ler aqui que não aparece... Desfavorável... Para os trabalhadores, no caso. Né? Para os trabalhadores deve ser. Tá. Que acham da questão dos transportes públicos, a gente comentou um pouco. E outra coisa que o Sérgio Renato bota, a questão não é isolamento e cooperação. Não é isolamento e cooperação, não é mais fronteiras, é mais solidariedade. Enfim, são essas questões... para colocar para vocês, a gente vai finalizando a live, né? A gente já está 54 minutos. Lembrando que a partir de segunda-feira, a gente vai estar às 4 horas da tarde, sempre, né? Eu estou falando aqui, mas para repetir, para vocês divulgarem aí, para a gente ter esse momento de encontro novamente.
todos os dias para comentar os assuntos do dia, para comentar os assuntos relevantes. A gente vai ter vários convidados aí muito legais para estar com a gente, né? Primeiro, eu queria que vocês pudessem comentar sobre essas questões enfim, outras questões que vieram no debate que vocês não puderam falar, para a gente ir finalizando. Pode começar. Pode começar, Karina. Tá. Não dá para a gente comentar tudo, né? Mas algumas coisas são, de fato, importantíssimas. A gente está salientando e está fortalecendo aí, exigindo aí como a questão do trabalho doméstico, né? Então, o que tem que se fazer em relação ao trabalho doméstico? Olha só, para aquelas mulheres que estão em casa, né, dividir as tarefas domésticas. Agora, para as empregadas domésticas, inclusive eu comecei exatamente usando essa simbologia que para mim é muito forte e diz muito sobre o coronavírus, que foi a doméstica, a primeira a falecer no Rio de Janeiro, vítima do coronavírus, né? Então, as domésticas, elas precisam ser dispensadas. Patroas vão dispensar, mas vão ter que continuar pagando a essas trabalhadoras, porque não adianta dispensar e não pagar, porque elas vão passar fome, né? Então, não adianta não morrer de coronavírus e morrer de fome, né? Então, tem que dispensar, tem que segurar a onda sim. Existe máquina de lavar, elas sabem disso, aprende a apertar botão, a colocar e tirar a roupa, aprende a fazer uma comidinha, divide com o marido, com os filhos, não vai cair a mão de ninguém, né? É um processo de reeducação, que aqui no Brasil a gente tem esse traço muito forte do trabalho doméstico, porque tem a ver com a escravidão, né, gente? A escravidão, de fato, foi muito marcante, mais de 350 anos aí de escravidão nesse país, e 100 e pouquinhos anos aí sem escravidão, e ficamos com essa peste aí do trabalho doméstico, a empregada doméstica ainda ser aquela negra da periferia, né, e ter o quartinho que é a senzala moderna aí, enfim, a gente tem que ter uma outra relação com o trabalho doméstico. Essas mulheres que têm hoje que doar a sua força de trabalho para esse tipo de trabalho, elas têm que ser absorvidas pelo mercado para um outro tipo de trabalho. Tá? Um trabalho melhor remunerado, mais reconhecido, e dentro de casa a gente tem que fazer um processo de educação de que trabalho doméstico não cai à mão de ninguém, assim como todo mundo suja, todo mundo come, tem que limpar, tem que cozinhar, né? Então precisa fazer algumas medidas de mudança de comportamento, sim. Outra coisa sobre a mobilização, tá? O panelaço ele foi importante, ele sinalizou algo que é imprescindível para nós. A classe média, tá? A classe média apoiou o governo Bolsonaro, a classe média apoiou o fascismo no começo do século XX, a classe trabalhadora também. Mas olha só, esse panelaço é o começo de uma série de outras mobilizações. Claro que a gente só vai conseguir derrotar o Bolsonaro nas ruas, ainda não é o momento de estarmos todo mundo nas ruas, porque a pandemia não vai permitir isso. Tá? Então, paciência, é difícil ter paciência com um governo que militariza todo o seu escalão ali de confiança em Brasília. A gente sabe que ele coloca os militares em tudo que ele puder colocar, ele se alicerça desse poder militar, né, e ameaça o tempo todo, gente, ele ameaça a democracia o tempo todo, ele faz alusão a torturador o tempo todo, né, então, infelizmente, é esse o governo que a gente tem, com um perfil que tem saudade da ditadura militar, e a gente tem que ficar antenado, sim, é preocupante o governo Bolsonaro sinalizar aí uma possibilidade aí de estado de sítio. A gente sabe que não tem segredo em relação a essa pandemia, é isolamento social. O que o Exército vai fazer nas ruas, gente? É isolamento social, o Exército não tem que estar fazendo nada nas ruas, nem de estar contendo o povo, não. Se o povo está saindo de casa, é porque o patrão está obrigando. A mudança não é o Exército, a mudança é a patronal, e é uma patronal muito escravocrata, que, como bem colocou aí o companheiro, fica assediando o trabalhador. Está errado isso. É para ser proibida essa questão do assédio e a obrigatoriedade do trabalho nesses dias de pandemia. Essa patronal ela é tão escravocrata, que ela dá o tiro no próprio pé. A partir do momento em que ela fica convocando os trabalhadores para fazer limpeza, para fazer os serviços, digamos assim, mais custosos para ele está colocando em risco milhares de pessoas. Ele está colocando em risco a população brasileira. Tá? Então, assim, infelizmente, uma patronal escravocrata, egoísta, e o coronavírus ele serve para isso. Criar campanha de solidariedade, a gente precisa denunciar esse capitalismo, esse individualismo, essa patronal que só quer sugar da vida do trabalhador.
mas eles também vão pagar por isso, né? Apesar de ter um sistema médico de saúde para eles mais favorável, né, do que a classe trabalhadora, mas eles também vão sofrer com isso. Então, precisa mudar urgentemente que a patronal tem no nosso país, e é só com mobilizações, como bem colocou aí o companheiro, né? É rua, mas não nesse momento. Mas as mobilizações, elas vão sim chegar, elas vão ter o seu momento. A classe trabalhadora não vai ficar esperando muito tempo, não, para poder colocar o seu bloco na rua, gente. Silvia? Não, são muitas questões, eu acho que inclusive algumas a gente já tinha abordado, mas eu quero aproveitar esse tempo para falar sobre uma que eu acho que é muito significativa, que é uma questão que um companheiro colocou, se a partir dos erros aí e dos absurdos que o Bolsonaro fez na última semana, se houve, de fato, um desgaste maior do governo na população, talvez aí um foco maior, inclusive, na população de classe média. Eu acredito que sim, que a ida do Bolsonaro ao ato do dia 15, né, que foi convocado por ele mesmo nas redes sociais, em discursos oficiais, aumentou o desgaste do governo, em alguns setores que, inclusive, votaram no Bolsonaro, então, setores aí que bateram panela no passado para fazer o impeachment da Dilma, agora estão batendo panela contra o Bolsonaro. Isso é muito positivo. Apesar de ser setores que continuam apoiando a pauta econômica, né, continuam apoiando o Paulo Guedes, as reformas e tudo mais, ter esses setores agora contra o governo é importante para a gente se somar aí a essa insatisfação popular que já vinha em curso, né, principalmente nos setores mais pobres, né, da população, mas que agora chegou nos setores da classe média que também estão vendo que o Bolsonaro é um incompetente total para lidar com uma crise tão grande. Então, teve uma entrevista que saiu hoje em alguns veículos aí de mídia, na Folha de São Paulo e outras revistas, que é uma entrevista com algumas médicas que foram bater panela contra a Dilma, né, no passado, e que nessa semana bateram panela contra o Bolsonaro, dizendo que ele passou de todos os limites porque ele, enfim, colocou em risco a saúde das pessoas e era incompetente para resolver esse problema do. Eu acho que a gente, nesse momento, tem que ver que nas redes sociais o apoio ao Bolsonaro também está caindo, e esse momento é importante para a gente acumular forças para a gente poder derrotar esse governo efetivamente no seu plano econômico, né? Então, assim, os gritos de fora Bolsonaro foram majoritários nesses dias aí de panelaço, mais ainda nos bairros de classe média do que nos bairros populares, até porque essa coisa de bater panela é uma coisa que veio dessa tradição aí no Brasil, né, dos setores mais médios, população, e eu acho que a gente tem que ver isso como um sinal positivo de maior desgaste do governo e que é uma força maior que a gente tem, inclusive, para derrotar os planos desse governo, que são planos não só do ponto de vista econômico, de um desastre social gigantesco, mas também do ponto de vista político, de maior restrição das liberdades democráticas e de apoio a medidas de exceção, como AI-5, ditadura, bonapartismo e tudo mais. Então, eu acredito que a gente tem que se somar a isso, mas deixando claro que não é só a figura do Bolsonaro, que é um conjunto de medidas que tem que ser rechaçado e que tem que ser derrotado, né? Derrotar o Bolsonaro, apoiar esses panelaços, engrossar tudo isso, ter uma maioria aí, porque tem um setor que estava meio balançando, né? Tem uns 30% de apoio ao Bolsonaro, tinha os 30% contra o Bolsonaro e tinha 30% que estava meio perdido. Esses 30% meio perdido, parece que uma parte disso agora está girando para uma posição de oposição ao Bolsonaro. Então, isso é muito importante para fortalecer essa oposição. Ao mesmo tempo, os setores da classe trabalhadora têm que colocar um programa, né, que é contra Bolsonaro, é derrotar Bolsonaro, é fora Bolsonaro, mas a gente não pode deixar de também colocar que tem que ir fora junto todo um pacote econômico do Paulo Guedes, dos empresários, da burguesia, que vão ser prejudiciais à classe trabalhadora e aos mais pobres. Isso aí. Muito obrigada, Silvia, Ana Karina, para vocês que estiveram aqui na live também. Para lembrar, né, a gente participou hoje com a Ana Karina, que é professora no Ceará e é da Resistência Feminista, e a Silvia Ferraro,
que é colunista do Esquerda Online de São Paulo, né, foi candidata ao Senado pelo PSOL, enfim. A Ana Karina também, né, foi candidata pelo PSOL no Ceará, e as duas são professoras, né. A gente também contaria com a presença de Matheus Gomes, do Rio Grande do Sul, infelizmente, por conta da vida e por conta do coronavírus, a gente está mudando as coisas, etc., está tudo muito corrido, então ele não pôde participar hoje, mas sem dúvida vai estar aqui com a gente também em outro momento para a gente poder discutir. O Matheus Gomes, que é do Afronte. E a gente agradece muito a participação de vocês, e a gente vai lembrar aqui, para todo mundo que ainda está na live, que a partir de segunda-feira, como a gente já colocou aqui durante a live, né, a partir de segunda-feira a gente vai ter outros momentos, que vão ser lives diárias aqui no Esquerda Online, divulga para todo mundo, compartilha, nossa ideia é também fazer no YouTube, então acompanha aí com a gente está tentando fazer sincronizado, então, a partir das 4 horas da tarde, todos os dias, fica ligado no Facebook do Esquerda Online, que a gente vai contar com um tema legal. Na segunda-feira, a gente vai estar com participantes de peso também, assim como a Ana Karina e a Silvia, que participaram hoje com a gente. Vão estar a Natália Russo, que é do Sindipetro RJ. Na verdade, a gente está com toda a dificuldade em relação aos petroleiros que estão embarcados nas plataformas. A Petrobras anunciou que quer deixar 28 dias de confinamento as pessoas nas plataformas, quando, por acordo coletivo, né, eles têm 21 dias de folga e 14 de trabalho, porque é trabalho de turno, etc., tem toda a periculosidade, e a Petrobras simplesmente, com medida do coronavírus, quer botar aí, da pandemia, quer botar os trabalhadores para ficar 28 dias embarcados. E além disso, tem várias outras questões em relação aos petroleiros. Também vamos estar com a Camila Lisboa, que é do sindicato dos metroviários de São Paulo também, que está passando por o transporte, na verdade, né, uma prioridade nesse debate, né, porque é um foco de risco para todo mundo. Tem a questão do trabalhador metroviário em São Paulo, que ficou claro, né, que ele está com coronavírus, foi diagnosticado com coronavírus, então como é que lida com os trabalhadores, tem toda uma questão de luta específica lá. Ela vai falar sobre essa experiência e sobre a luta do transporte em geral, como é que a gente deve agir no Brasil. A gente vai estar também com o Nestor Bezerra, que a gente divulgou a live, que é da Construção Civil, né, do Ceará. A gente divulgou um vídeo dele, né, que ele foi para um canteiro de obra e simplesmente a patronal estava chamando para trabalhar num dia de folga, os trabalhadores. Então, ele foi lá e disse assim, não, sindicatos, infelizmente não está com o Ministério Público, etc., mas o sindicato não vai permitir que isso aconteça, né? Está colocando em risco a vida das pessoas. Então, tem toda a situação da construção civil e do Nordeste, em geral, dos trabalhadores. E a gente, além dessas pessoas, a gente vai estar com o Glauber Braga, que é deputado federal pelo PSOL, que tem, na verdade, todo um programa voltado para os trabalhadores, para a defesa das estatais, para a defesa dos trabalhadores, e a gente vai contar com essas pessoas. Na segunda-feira vai ser nossa primeira live da semana, né, sobre o direito dos trabalhadores, sobre o impacto na classe trabalhadora do coronavírus. Então, todo mundo que quer tirar as dúvidas, como é que está o projeto no Congresso, como é que está na Câmara, como é que está essa questão, e também no cotidiano do dia a dia dos trabalhadores, fica ligado com a gente na segunda-feira. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, até o final da semana, a gente vai ter live com temas muito legais, a gente vai divulgando aqui, vai colocar cards, e eu queria agradecer novamente as nossas participantes de hoje. Queria fazer aqui um convite, olha aí, antes de segunda-feira a gente tem outro panelaço, hein, gente? Minha panela aqui velhinha, amassadinha, mas é sábado às 20 horas, então a gente vai continuar aqui até furar as panelas e forem necessárias. O barulho que a gente precisar fazer, a gente vai fazer contra esse governo, para alertar as pessoas, deslocar esse grupo que a Silvia falou aí de apoiadores do Bolsonaro, mostrar que o Bolsonaro é um grande paspalhão que não serve para combater essa crise que a gente está passando e que tende a se acirrar cada vez mais. Obrigada, Carol, foi ótima a sua condução. Obrigada, Silvia, muito bom estar com você novamente. Beijão para as duas. Beijo para todos que assistiram. Tá, tchau, Ana. Tchau, Carol. Também obrigada aqui pelo convite do Esquerda Online, dizendo que a nossa maior preocupação nesse momento é salvar vidas. E é possível, sim, salvar vidas de milhões de pessoas se os governantes tomarem as medidas certas. Infelizmente, o Bolsonaro não tem tomado as medidas certas, pelo contrário, só tem feito coisa errada, e é por isso, inclusive, que o desgaste em relação a ele está aumentando, e a nossa resistência, a nossa manifestação e a nossa insatisfação tem que aumentar também, o nosso tom tem que aumentar também, e é por isso que a gente vai estar nas nossas janelas, as nossas vozes não vão parar de sair das janelas
nesse momento tão grave que a gente está passando aí no nosso país, principalmente para a nossa classe, que é tão explorada, tão oprimida, tão massacrada. Teve chamado para hoje também às 8h30, né? Para as pessoas irem, porque tem vários chamados. Teve um chamado para hoje também às 8h30. Na verdade, pelos bairros aqui do Rio de Janeiro, quem está pelos bairros dos informes é que todos os dias as pessoas estão nas janelas. Mas vamos acompanhar aí as ações unificadas, né? Para a gente ver as vozes de todo o país juntas. Minha janela, infelizmente, não dá para a rua. Eu não sei o que fazer. Eu acho que eu tenho que ir na casa de alguém, porque a minha janela, ela dá para dentro do prédio, aí é complicado. A minha também, bota uma musiquinha para tocar, bela tchau. Tipo, não, eu vou na casa do vizinho, então, que dá para rua. Aí mas aí eu corro o risco de passar alguma coisa para ele, não sei o que fazer ainda sobre isso. Na verdade, essas ações também fazem a gente identificar a vizinhança, né? Tá junto aí de uma forma de solidariedade, etc. Então, gente, nosso foco, como todo mundo colocou aqui, são as pessoas, não o lucro. Esse é o nosso mote, né? O mote do nosso programa aí dos 15 pontos. São as pessoas e não o lucro. Fica todo mundo em casa, vamos acompanhar a live e as iniciativas aí, porque tem muita coisa, na verdade, mesmo que a gente não possa ter as ruas, mas para se manifestar, para lutar, nas redes, nas janelas, a gente poder exigir aí dos governos, porque a gente quer que o Brasil possa passar, assim como no mundo inteiro, né, está passando por esse problema, o Brasil a gente pode passar da melhor forma, com redução de danos, né, com os menores danos possíveis que essa pandemia pode nos dar. Então, agradeço a todo mundo que está aí, vamos divulgar 4h da tarde, tá, gente? Todos os dias, 4h da tarde, aqui no Esquerda Online. Obrigada, boa noite.